Ele sempre esteve suficiente em si mesmo, satisfeito em tudo que fez e fará. Ele não falha, ele não muda. A ele seja o primeiro lugar. Amém. Paz, meus irmãos, tudo bem? Nós vamos ter mais uma aula hoje. Hoje eu quero falar sobre mais um princípio bíblico. E o que é um princípio? Retomando, princípio bíblico é uma lei espiritual estabelecida por Deus. Independente da opinião humana, nós temos esses princípios imutáveis de Deus. E hoje eu quero falar sobre santidade. Pegue sua Bíblia, o seu caderno, aquilo que você tiver dúvida, anote, porque nós vamos ter a nossa aula presencial na quarta-feira que vem, às 20 horas na igreja. E eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 15 e 16. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, a Bíblia diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E aqui Deus ele fala de algo imutável e que não importa o tempo, é a palavra de Deus, né? E o que é santidade, segundo a Bíblia? Santidade vem de separado, consagrado, colocado à parte para Deus. Então nós vemos que a santidade ela não é uma perfeição humana, porque nós não conseguimos ser perfeitos o tempo todo. Nós temos pecados, defeitos. Então, na verdade, santidade, Deus não está requerendo uma perfeição de nós, mas sim uma separação para Deus. Você vai entender ao longo desse estudo. Então, nós vemos que o princípio de santidade ensina que Deus é santo. E Ele, por ser santo, exige que o seu povo seja também santo. A comunhão com Deus exige que nós venhamos nos separar do pecado. Em Hebreus, capítulo 12, no versículo 14, nós vemos assim, Hebreus 12, 14, diz assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Então é um requisito, é uma lei espiritual que nós temos que agir dentro dela. Então nós vemos aqui que a santidade ela não é opcional para o cristão. Ela é uma condição no relacionamento com Deus. Santidade não é opcional. É uma condição de relacionamento com Deus. Aí a gente vê que fala assim, meu Deus, mas como eu vou ser santo nesse mundo? Eu vou ter que me isolar de todo mundo? Santidade não é isolamento, é posicionamento. Eu vou dar um exemplo bíblico, eu poderia dar vários, mas eu vou dar um exemplo muito claro de um jovem, mas que você entenda desde já que a santidade ela não é um isolamento social, ela é um posicionamento. E então as pessoas confundem muitas vezes que santidade é fugir das pessoas, se afastar da sociedade ou viver enclausurado. Nenhum deles. Nós não temos como. Nós somos seres sociais, né? Sociáveis. Nós trabalhamos, estamos inseridos na nossa sociedade. Então não tem como fugir, não tem como fugir da família, não tem como fugir. E mais um versículo que endossa, que vem falar exatamente isso que eu estou dizendo, está em João, Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 15. No capítulo 17, a gente vê a oração de Jesus, que Jesus orou pelos seus discípulos que estavam ali e orou até por nós, que
que viríamos a crer nele através da palavra. E em João 17, no versículo 15, diz, Jesus ele pediu para o Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Jesus, ele sabe que nós devemos ser santos, mas ele falou, eu não quero tirar vocês do mundo, vocês vão conviver com as outras pessoas para poder falar de Cristo, né? Então a gente vê que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao sistema do mundo. Então nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao sistema do mundo. Santidade é uma postura interna e não é uma fuga externa, é algo internalizado, é algo que você entende que Deus pediu isso no relacionamento nosso. Então é algo que a gente se posiciona. E um exemplo que eu quero dar, que eu achei muito forte, é o exemplo de Daniel, ali quando ele foi para a Babilônia. Você já começa a ver aquele rapaz no capítulo 1, se abstendo dos manjares do rei. Ali a gente vê que Daniel se posicionou como servo de Deus, se posicionou como uma pessoa de Deus na Babilônia. Ele não podia fugir da Babilônia, mas lá dentro ele resolveu ser de Deus. Como foi isso? Foi oferecido, você lê todo o capítulo de Daniel, capítulo 1, que é muito interessante, foi oferecido para ele os manjares, tudo que era de melhor do palácio, as melhores bebidas, as melhores comidas. E Daniel e os seus amigos, você vê ali que, usados pelo Espírito Santo, pediram àquele que era responsável por eles para não comer daquelas comidas. Por quê? Os judeus têm todo um sistema para comer carne, a carne não pode ter sangue, tem toda uma cerimônia. E Daniel falou assim, eu vou pecar contra o meu Deus? Não. Ele foi ali, conversou, orou, falou com aquele homem responsável e disse, olha, se durante um período você vê que a gente está emagrecendo, ficando feio, aí sim a gente faz o que você quer, mas primeiro eu preciso fazer do meu jeito, do jeito que agrada a Deus. E ele come só legumes junto com os seus. Então a gente vê que Daniel se posicionou, mesmo na Babilônia. Não é porque ele era escravo, ele era obrigado, que ele ia deixar de servir ao Senhor. E a gente vê ao longo do livro de Daniel, que Daniel era um homem excelente e que orava, continuava com as mesmas práticas espirituais que ele tinha lá em Israel. Não importava a cidade, a terra ou o povo que ele se encontrava. Daniel sabia que ele era de Deus e aonde ele estivesse, Deus estaria. E trazendo para nós, nós temos que participar dos aniversários, dos casamentos, da nossa família. Nós temos que estar ali na festa da empresa, num futebol, em algum lugar junto com outras pessoas. Mas neste lugar, você tem que se posicionar como santo, como alguém que foi separado para Deus. Não é porque você está num casamento que você tem que beber tudo que for servido, tem que dançar todo tipo de música, não. Você é visto. E Deus, ele fala, eu sou santo, e se você me serve, você também é santo. Você também é separado. Eu digo até para os homens, né? Eu vejo muito no futebol. Futebol é um lugar de muito palavrão, né? Eu acho que é o calor da emoção. Mas você é separado para Deus, é santo. Então você pode estar ali e ser a luz daquele lugar, ser a diferença. Daniel, ele foi reconhecido como diferente. E Deus foi reconhecido na vida dele.
a ponto de Nabucodonosor falar que eram para todos servirem o Deus de Daniel. Então a gente vê a influência do povo de Deus na santidade na vida dos outros, porque além das pessoas precisarem de nós como exemplos, eles estão de olho em nós para nos apontar também. Nossa, você é crente e faz isso? Então, em nome de Jesus, a santidade é uma lei espiritual que tem que ser feita. E isso é uma decisão interna. Você decide ser santo. Não é perfeição, porque jamais seremos. Mas quando erramos, nós temos consciência disso quando pecamos e nós nos arrependemos, pedimos perdão e somos perdoados. Mas nós devemos entender que a santidade é uma decisão interior. Então, eu decido ser cristão, eu decido ser santo. É um princípio que Deus exige de nós. Então, aonde quer que eu esteja, eu represento o Senhor. E o Senhor é santo. Amém? Poderia citar muitos outros exemplos, mas Daniel é perfeito. Leia o livro de Daniel que você vai ver como é perfeito. Mas em que áreas da vida cristã que nós devemos ser santos? Em que áreas? Aí eu coloquei aqui, não vou ler todos, mas vou deixar para você ler, tá? Primeiro, a santidade nos pensamentos. Sabemos que a nossa mente, ela não é salva, ela precisa da palavra de Deus e vem muita coisa na nossa mente, muito pensamento errado. Mas nós temos que preencher o vazio mental com a palavra de Deus, com a certeza e a fé na palavra de Deus. E a gente vê isso, esse primeiro, santidade nos pensamentos, leia Filipenses 4:8. Segundo, santidade nas palavras. Olha, pessoas impulsivas, fala sem pensar. Eu dou risada porque às vezes eu sou impulsiva. Fala sem pensar, quando viu, já falou, já errou, já tem que se arrepender e pedir perdão. Mas nós temos que ter santidade nas palavras. Leia Efésios 4:29. Essa santidade nas palavras, que saia da nossa boca palavras apenas que sirva de edificação para o outro. Não palavras depreciativas ou irônicas, né? Mas palavras que sirvam para que Deus abençoe quem ouve. Isso é muito importante. 3, santidade no corpo. O nosso corpo, ele é templo onde habita o Espírito Santo. E nós temos que entender isso. Templo onde habita o Espírito Santo. Então, está escrito lá em 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Tá? Eu vou repetir depois já com os versículos para você anotar e leia, para que no próximo aula a gente possa comentar pessoalmente. 4, santidade nas atitudes. Eu sou santo e saio aí batendo em todo mundo. Eu sou santo, saio maquinando todo o mal. Eu sou santo, piso no pé de todo mundo. Eu sou santo, puxo o tapete de todo mundo, faço fofoca. Eu sou santo, falo mal de todo mundo. Então, cuidado. Santidade nas atitudes também. Nas atitudes, eu falei também de palavras, fofoca, tudo mais, mas nas atitudes, que está escrito em Colossenses 3:19. Vou repetir as áreas que devemos ter santidade na vida cristã. 1, santidade nos pensamentos, Filipenses 4:8. 2, santidade nas palavras, Efésios 4:29. 3, santidade no corpo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. 4, santidade nas atitudes, Colossenses 3:19. São as áreas que a gente tem que vigiar bastante, né? Mas
todo princípio, se você quebra ele, é ruim. E se você age nele, você tem bênçãos. E os benefícios da santidade é uma intimidade com Deus. Benefícios da santidade é sensibilidade espiritual. O Espírito Santo, ele faz você ter discernimento, né? Quando você fica alerta em relação à santidade. Você começa a ter autoridade na oração, tem um testemunho forte, uma paz interior. São os benefícios que a santidade traz para nós. Bom, para a gente colocar uma aplicação final na aula, a santidade ela não é religiosidade, não é. A santidade ela não é aparência externa, aquela cara de santo, aquela voz mansa, mas quando sai ali da presença do irmão, é um horror, né? Então não é aparência externa. E a santidade também não é um legalismo. Você tem que tomar um posicionamento, mas nada a gente faz por obrigação, a gente faz por amor, né? Então, santidade é ter um coração alinhado com Deus, uma vida coerente, um posicionamento firme. Daniel, ele teve um posicionamento firme. Nós não vamos nos contaminar com os manjares, né, do palácio do rei lá. É um posicionamento firme e separação do pecado. Se essa situação vai fazer você pecar, sai fora. É igual, leia lá os Salmos 1, é muito bom. Porque se a gente vê que é roda dos escarnecedores, sai de perto. Se você vê que é uma rodinha de fofoca, sai de perto. Não aceita, não aceita isso, sabe? A santidade não é sair do mundo, só se você morrer. A santidade, ela não é fugir do mundo. Vou me isolar em casa a partir de hoje, vou ser santo. Não. A santidade é permanecer puro em Deus. E, meus irmãos, lembrando que Deus não procura pessoas perfeitas, porque Ele sabe quem nós somos. Nós não enganamos ao Senhor. Ele sabe quem nós somos. Nós não somos perfeitos, mas Ele busca pessoas que se posicionam a lutar contra o mal, contra o pecado, contra si mesmo, contra o mundo e viver uma vida em santidade. Então, santidade é uma decisão diária, todos os dias. Eu tenho que decidir agradar a Deus acima de tudo. Todos os dias nós temos que escolher a pureza acima de qualquer pressão da sociedade ou dos amigos, porque nós escolhemos a santidade. A santidade é viver separado do pecado. Nós pecamos, sim, mas que esse pecado seja um acidente na nossa vida e não algo premeditado, algo, né, que a gente planeja pecar. Não faça isso, tá? Viver uma vida separada do pecado, mas nós temos que viver no mundo, viver em sociedade, para que nós possamos influenciar as pessoas. Hoje em dia, a palavra influencer é tão distorcida, né? Que às vezes influenciam para o mal, mas a influência do cristão é para o bem, é para o reino de Deus crescer. Então, em nome de Jesus, deixa Deus te usar grandemente. Eu tenho uma pergunta para você. Então, eu preciso que você explique. Santidade é um isolamento? Sim ou não? E por que sim ou por que não? Tá? Responde isso para mim, por favor. Nós vamos conversar mais quarta-feira que vem, às 20 horas na igreja. Nos veremos presencialmente. Quero orar por você. Pai querido, em nome de Jesus, o Senhor é Deus que visita todas as casas, todos os lares, aonde esta palavra alcançar. Não somos perfeitos, Senhor, e eu sei que Tu sabes disso. Ajuda-nos, Senhor, na nossa imperfeição. Que possamos estar atentos e nos dê discernimento
e que possamos nos posicionar interiormente, decidir ser cristão verdadeiro e proclamar, propagar o reino de Deus. Dizer que Jesus salva e que pode mudar a vida das pessoas como nos mudou. Então, que nós possamos ser exemplos vivos de santidade neste mundo atual, Pai. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós contamos com o Espírito Santo para nos ajudar a cumprir este princípio que parece ser difícil, mas que o Senhor vai nos ajudar em nome de Jesus. Fique com Deus. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar. Diga pra Deus. E em santidade eu vou viver em todo o tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio